pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos aqui dando prosseguimento ao nosso conteúdo, da nossa matéria. E o tema central dessa terceira semana é calor. E abaixo do tema central de calor nós temos aí a evolução do conceito de calor. E aqui eu tentei fazer um mapa mais ou menos para que a gente possa estar entendendo como que ele veio a evoluir até os dias de hoje, tá bom? Então vamos aqui dar prosseguimento. Primeiro, a evolução do conceito de calor vem assim, ó. Apenas em 1661, o químico irlandês Robert Boyle combateu as ideias do alquimista, emitindo com precisão o conceito de elemento químico. O homem das cavernas, ao usar o fogo para se aquecer e cozinhar, foi provavelmente quem primeiro tentou entender o mistério do calor. Então, lá na nome da caverna, lá, ao fazer gerar o fogo. A ideia atual de que o calor é energia nasceu com um americano radicado na Alemanha, Benjamin Thompson, o grande Rutherford, que em 1799, ao pesquisar a perfuração de canhões em uma fábrica de arma na Baviera, percebeu que o aumento de temperatura que ocorria no material perfurado só poderia prover da energia mecânica das brocas. Black teve o mérito de entender o calor como uma quantidade, definindo a unidade até hoje usada para medi-lo, a caloria, e introduziu ainda os importantes conceitos da capacidade térmica do calor. Joseph Black, assim como Lavoisier, entendia o fluido calórico como uma substância que podia combinar-se quimicamente com a matéria. Segundo ele, quando entre o corpo e o calórico havia uma simples mistura, a temperatura aumentava, sendo perceptível a presença do calor, era o calor sensível. Lavoisier introduziu o termo calórico para descrever o elemento imponderável responsável pelo aquecimento dos corpos por algumas reações químicas e por outros fenômenos. Joseph Priestley, defendendo a teoria do flogístico, entretanto, ao descobrir o oxigênio, que o chamou de ar deflogisticado, permitiu ao notável químico Antoine Lawrence Lavoisier derrubar definitivamente em 1777 a teoria flogístico, explicando a combustão como uma simples reação com oxigênio. Alguns anos depois, George Steele criou a ideia de que flogístico, segundo ele, e flogístico era o princípio do fogo. A equivalência entre calor e energia mecânica foi determinada por Julius Robert Mayer em 1842 e com mais precisão por James Prescott Joule em 1843. O relacionamento definitivo da energia térmica com a energia cinética das moléculas foi estabelecido em 1857 pelo físico alemão Rudolf Claus. Quando o calórico se combinava quimicamente com a matéria, ele desaparecia, não produzindo variações de temperatura. Era o calor latente. Um exemplo dessa reação química com o calor aconteceria nas mudanças de estado: gelo mais calórico mais água. Em colaboração com Pierre Simon, Leibniz fez
importantes estudos sobre o calor liberado na combustão. Essa foi aí a evolução, né, do conceito de calor. Nós vamos fazer a explicação agora da questão das formas matemáticas, tá bom? Vamos lá. Definição de calor. O que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito que passa de uma maneira espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse calor ele é subdivisível ou subdividido. Neste contexto, nós temos o calor sensível. O que é calor sensível? É a quantidade de energia térmica recebida ou perdida por um corpo pode provocar uma variação de temperatura ou uma mudança de fase de estado de agregação molecular. Isso ocorre variação de temperatura. O calor responsável por isso é chamado de calor sensível, ou seja, essa variação de temperatura nós chamamos de calor sensível. Calor latente. O que é calor latente? É a quantidade de energia térmica recebida ou perdida por um corpo que pode provocar uma variação de temperatura ou uma mudança do estado de fase, estado de agregação molecular. Se ocorrer a mudança de fase, calor chama-se de calor latente. Se houve a mudança do estado físico para o gasoso, calor latente. O calor latente é expresso matematicamente por Q, quantidade de calor, igual a massa vezes calor latente. Capacidade térmica. O que é isso? É a razão entre a quantidade de calor Q que um corpo recebe e a variação de temperatura, delta temperatura. Define esse calor específico. O que é isso? O calor específico de uma substância representa a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância eleve a sua temperatura em 1 grau. E se ele fala calor específico, quer dizer que não vai haver variação. Tipo, calor específico da água é 1, sempre será 1. A expressão matemática é C igual a Q sobre M vezes variação de temperatura, que é delta temperatura aí. Mecanismo de transferência de calor, o que é isso? Condução, convecção e radiação. Esses são os mecanismos de variação de calor. Nós vamos ver futuramente, então não vou dar prosseguimento aqui não. Mas valeu, fique em paz, continuaremos na próxima aula.